Oi, pessoal, tô aqui para fazer a resolução, tá? Da nossa nona atividade de física, ok? Vou começar aqui pela primeira questão, que ela diz o seguinte: sobre os gases monoatômicos e ideais, ele já nos dá aí duas definições de que tipo de gases nós estamos tratando, né? Eles são monoatômicos e são ideais, que passam por um processo de transformação isobárica. Ele também nos dá essa outra afirmação, né? Podemos afirmar corretamente que ele dá todas essas opções. E eu vou logo dizer para vocês qual é a opção correta. A opção correta dessa questão é a letra B. A quantidade de calor, que é representado pela letra Q maiúscula, cedida ao sistema, é diretamente proporcional à sua variação de temperatura. Se ele fala que são gases monoatômicos e ideais, se ele fala que se trata de uma transformação isobárica, se a gente for lá naquela nossa definição de transformação isobárica, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter que isobárica refere-se à pressão constante e é onde o volume aumenta ou diminui proporcionalmente à variação da temperatura, não é isso? E se a gente puxar para a lei, né, da termodinâmica, nós vamos ter que ΔU é igual a Q menos T, né? Onde esse ΔU vai ser a nossa variação de energia interna, certo? E é dada por essa diferença aqui. A diferença entre a quantidade de calor, que é representado pelo Q, menos o meio externo e o trabalho realizado por ou sobre o gás, que é representado pela letra T. Ok? Então, a gente trazendo a outra informação que a gente tem sobre os gases monoatômicos e ideais, nós temos que eles podem ser representados aqui por essa equação. Q igual a 5 sobre 2 vezes P vezes ΔV. E relacionando essa quantidade de calor, a gente pode notar que ela é diretamente proporcional à variação de volume. Então, a gente pode reescrever essa equação também como Q igual a 5 sobre 2 igual a N vezes R vezes ΔT, dependendo do que a questão está pedindo. Mas o que importa é que é letra B, certo? E a quantidade de calor cedida ao sistema é diretamente proporcional à sua variação de temperatura. E é isso que a nossa transformação isobárica trata. Ok, gente? Agora a segunda questão, né? Ela diz o seguinte: em uma transformação isobárica, a pressão do gás é pontinhos. E sua energia interna aumenta se a diferença entre tan e tan for. Ela dá aí 4 palavrinhas para a gente completar, né? A primeira delas vai ser constante. Em uma transformação isobárica, a pressão do gás é constante. Eu acabei de falar no quesito anterior. Então, a gente já pode ver que estamos entre a letra A, B, D e E. A C já foi descartada, certo? A sua energia interna, ela aumenta se a diferença entre calor e trabalho. Então, a gente fica com letra A, letra B, letra D e letra E. Mas aí vem a questão final. Se ela for positiva, gente, vai ocorrer isso se ela for positiva, certo? Porque a variação de energia interna do gás também será. E nos processos adiabáticos, a pressão do gás é mantida constante. Por isso que essa questão é a letra E, ok? Vamos embora para a terceira questão, né? Ela pergunta o que é que pode ser considerado um exemplo de processo isobárico. Letra A fala que um balão de gás hélio que sobe pelo empuxo atmosférico. Letra B fala sobre o aquecimento da água em um bule. Letra C fala da água subindo pelo canudo devido à sucção, né? Quando a gente suga. E letra D, a convecção do vapor de água. Essa daí é claramente letra B, é o aquecimento da água em um bule. Por quê? Porque aconteceu sob pressão externa constante, podendo ser considerado um processo isobárico. Para a gente aquecer uma água em um bule, o processo de pressão externo é constante, então por isso que ele é considerado um processo isobárico, certo? Agora a gente vai entender um pouco dessa quinta questão, tá? Um gás ideal sofre uma transformação
absorve 150 calorias de energia na forma de calor e expande-se, realizando um trabalho de 300 joules. Considerando que uma caloria é igual a 4,2 joules, a variação da energia interna do ΔU é em joules. Sabendo que 150, gente, corresponde a 630 calorias, por que corresponde a 630 calorias? Porque esse valor aqui nós vamos multiplicar pela quantidade de uma caloria, né? Se a gente tem 150 calorias, a gente não tem 150, porque uma caloria equivale a 4,2. Então, a gente precisa fazer primeiramente aí essa multiplicação. Então, nós vamos obter um valor de 630 calorias, certo? E aplicando na fórmula, jogando isso na fórmula que nós vamos ter, que é Q igual a T mais ΔU, tá? Nós vamos ter que a quantidade de Q é 630, que foi o que a gente fez o cálculo. 300 joules, que é a temperatura, que a gente... Temperatura não, desculpa, que é o trabalho, confundi. Que é o trabalho, tá? Que a gente viu em joules. E o ΔU, que é o que a gente quer descobrir. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai isolar a letra, né? Quando a gente quer isso numa equação, a gente isola a letrinha. E vai fazer o cálculo entre os números. 630 menos 300, tá? Que vai dar um valor de 330 joules. E isso vai nos resultar na letra D. Ok, pessoal?